tudo bem? Olá, o pessoal da Faculdade de Psicologia da Fundação Baiana para o Desenvolvimento das Ciências. Meu nome é Emanuel Araújo Damasceno, sou médico, tenho 51 anos de idade, nascido na cidade de Alagoinhas, Bahia. Hoje resido na cidade de Ilhéus. Formado em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública da Fundação Baiana, a quem eu tenho o maior respeito, maior admiração. Graças à Fundação Baiana, eu tive minha formação acadêmica como médico. Estou aqui para responder alguns questionamentos que vocês me fizeram e começar falando um pouquinho assim. Me formei no dia 3 de dezembro de 1997, portanto, lá se vão 27 anos de formado. Ao longo desses 27 anos de formado, sempre fiz a parte de clínica médica, fiz uma pós-graduação em gastroenterologia, atendi nas cidades de Maraú, Península de Maraú, atendi na cidade de Camamu, já fiz atendimentos na cidade de Uruçuca, que fica aqui próximo a Ilhéus, também na cidade de Itabuna e atualmente, exclusivamente, na cidade de Ilhéus. Atendo em 3 locais aqui na cidade. Já atendi muito pela prefeitura da cidade de Ilhéus, hoje em dia não atendo mais. Atendo num hospital ao qual eu sou sócio, um hospital que tem atendimento ao público, ao usuário do Sistema Único de Saúde e ao pessoal dos convênios e aos particulares. Atendo numa clínica chamada Gastroclínica e atendo numa outra clínica chamada Boa Saúde. São os 3 locais que atualmente eu faço os meus atendimentos aqui na cidade de Ilhéus. Com relação ao hospital ao qual eu sou sócio e ao qual eu estou ocupando o cargo de diretor clínico, é um hospital privado, conveniado ao SUS. Então nós realizamos atendimentos aos usuários do SUS e também aos pacientes que têm convênios e aos atendimentos particulares também, tá? É uma unidade que tem cerca de 80 leitos, 85 leitos para ser mais preciso, leitos hospitalares, nos quais nós fazemos os internamentos, tanto do SUS quanto do particular. A maior parte é SUS. Desses 85, cerca de 75 leitos são SUS e 10 são particulares. Então a gente tem como maior foco os usuários do Sistema Único de Saúde. É uma instituição que foi fundada no ano de 1991, inicialmente uma clínica menor, e que depois, no ano de 1993, foi para o local onde até hoje ela existe. A gente sempre fala assim, quando a gente tem uma empresa, quando a gente tem um projeto, alguma coisa assim, sempre tem problemas, né? Então a gente tenta, de alguma forma, solucionar os problemas dentro do possível. Existem problemas estruturais, existem problemas interpessoais, existem problemas financeiros, então existem problemas de diversas formas. Então a gente tenta solucionar da forma mais tranquila, uma forma que a gente consiga resolver os problemas sem necessariamente causar grande dano à empresa e principalmente aos funcionários. Porque uma empresa não existe sem seus funcionários. E quando nós assumimos, nós vimos que tinha problemas, né? Como toda empresa, principalmente empresa que depende muito de verba federal, verba do governo federal, que é a verba do Sistema Único de Saúde, que muitas vezes tem atraso no repasse, tá? Talvez não pelo Ministério da Saúde, mas o repasse por parte da Secretaria de Saúde. Isso é um trâmite que acontece aí com os municípios onde existe a municipalização da saúde. Então, nós tínhamos muitos problemas mesmo. Então, criar ideias e soluções inovadoras dentro da empresa foi uma estratégia que nós tivemos para que a gente pudesse solucionar esses problemas. Como eu falei, sem custo para a empresa e principalmente sem custo para os funcionários. Porque muitas vezes quando se tem uma empresa, e muitas dessas empresas visam lucro, uma das coisas que acontece é, por exemplo, corte de pessoas, ou seja, demissão.
a gente acabar demitindo pessoas para poder reduzir os custos e aí sim ter um lucro. Então, quando nós assumimos a direção, nós vimos que a gente precisava criar solução para os problemas que existiam, os problemas que nos foram dados, que chegaram para a gente. Então, nós começamos a pensar no que fazer para tentar solucionar, para tentar minimizar os problemas que nós encontramos lá em 2007. Como eu falei, o hospital ele depende muito da verba do SUS, que no caso é uma verba engessada. Nós temos um limite até qual valor, digamos assim, a gente pode receber. Se a gente atender a mais, a gente não recebe por aquilo que a gente atendeu a mais. Só que os atendimentos, o número de atendimentos e o número de profissionais que nós conseguimos colocar para dentro do hospital foi cada vez mais aumentando. E ao longo dos anos nós conseguimos mostrar para a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus a necessidade, por exemplo, do aumento do repasse da verba com relação ao hospital. Eram ideias que nós tínhamos, né, trazer outros profissionais para atender, assim como contratar. Ao invés de demitir, nós pensamos em contratar. Então são algumas ideias que nós tivemos para conseguir solucionar os problemas aos quais nós estávamos enfrentando no momento em que nós assumimos a direção. Uma outra coisa que nós fizemos, a ideia foi tanto minha quanto do colega do Dr. Alessandro, foi um percentual de retenção da produção dos médicos. Então, normalmente todo local, toda clínica, todo hospital, todo o médico deixa sempre um percentual. Esse percentual é para manutenção, pagamento de água, de luz, tal, essas coisas todas. Então o médico sempre deixa um percentual. Na grande maioria das clínicas, dos hospitais que eu já trabalhei, que os outros colegas trabalham, esse percentual gira em torno de 30% a 40% daquilo que o médico produziu. Então, por exemplo, se o médico produz R$1.000, 30% a 40%, ou seja, de R$300 a R$400, acaba ficando para aquela unidade onde o médico trabalha. Então, quando nós chegamos, não existia isso no hospital. Nós chamamos os sócios, conversamos e mostramos a necessidade de ter essa retenção do valor. Colocamos um valor inicialmente de 20%. E mostramos para eles que até o ano de 2006, se pegava empréstimo anualmente no banco para se pagar o 13º dos funcionários. Em 2007 nós não pegamos empréstimo, porque com a retenção de 20% nós conseguimos fazer um caixa e no final do ano nós tínhamos valor suficiente para pagar o 13º e os encargos que vêm junto dos funcionários. Então provamos aos sócios, aos outros donos do hospital, que aquela retenção estava sendo revertida em prol do próprio hospital. Então foi uma ideia inovadora que solucionou um problema que existia, eu acho que desde a fundação. Não ter verba no final do ano para pagar 13º de funcionário. E aí ter que pegar empréstimo em banco, que acarreta juros e juros e juros. Então nós conseguimos, e eles entenderam que essa retenção era necessária, se fazia necessária, entre outras coisas, para evitar essa questão do empréstimo bancário que gera juros e mais juros. Eu fui convidado pela direção anterior a assumir a direção juntamente com um outro colega, Dr. Alessandro. Então nós dois, no ano de 2007, nós resolvemos assumir a direção, eu como diretor clínico, ele como diretor técnico da empresa. E nós fomos nomeados, como se fossem escolhidos ou até eleitos pelos sócios, que na época eram em número de 18. Nós fomos eleitos, escolhidos pelos sócios para assumir a direção clínica e direção técnica do Hospital de Clínicas do Malhado, que é esse hospital ao qual nós atendemos, nós trabalhamos. Como eu falei para vocês, quando nós assumimos a empresa, tinha vários problemas, muitos problemas mesmo. Um deles era esse, a questão da verba para pagamento do 13º de funcionário. Então nós assumimos a empresa e decidimos que semanalmente faríamos reuniões abertas a todos, quem quisesse participar, que pudesse participar, trazendo ideias para que nós pudéssemos solucionar os problemas existentes.
Então nós começamos a criar o que fazer no centro cirúrgico, o que fazer na enfermaria SUS, o que fazer na enfermaria convênio particular, o que fazer no nosso pronto atendimento, o que fazer nos ambulatórios, onde tem os consultórios, sabe? De que forma a gente podia estimular a equipe a trabalhar, tá? Então, principalmente a equipe maior, a equipe de enfermagem, com seus técnicos de enfermagem, com seus enfermeiros e tal. Então, nós colocamos para eles a real necessidade de que nós temos uma empresa que tem donos, que são os sócios, que colocaram verbas, né, para se associarem, mas que sem a existência dos funcionários, aquela empresa não existiria. Sem a presença dos funcionários, a empresa não existiria. Então, nós conseguimos incultar na cabeça de cada um a necessidade do trabalho coletivo, do apoio coletivo, apoiar um ao outro. Tá? A gente conseguiu, por exemplo, nos trouxeram, teve uma enfermeira que nos trouxe a ideia de separar as alas, por exemplo, da parte do SUS, a turma da medicação, a turma dos curativos, o pessoal do acompanhamento do dia a dia. Então isso daí a gente conseguiu fazer através de uma ideia trazida, né, por uma enfermeira. E nós abraçamos essa ideia desde o ano 2008, se eu não me engano, a gente está colocando em prática essas ideias geradas pela equipe de enfermagem, e essas ideias têm surtido efeito a ponto da gente poder dar uma atenção melhor ao usuário, a quem nos procura, porque nós não cuidamos de doença, nós cuidamos de pessoas, e cada pessoa é única. Então, a pessoa pode ter a mesma patologia, 2, 3 pessoas a mesma patologia, só que tem respostas diferentes, tanto com relação aos sintomas, quanto com relação ao tratamento. Então, no ano de 2007, quando nós entramos, a ficha de atendimento ao SUS era uma folha de papel maior do que a folha de papel A4. No ano de 2007, nós conseguimos reduzir essa ficha para um tamanho tipo metade do papel A4, com as mesmas informações que tinha naquela outra ficha maior. Então isso daí já significou uma redução do custo, né, que nós tínhamos com relação à folha de papel. Para vocês entenderem o quanto a redução foi muito significativa mesmo, tá? Fora que a natureza também agradece, né? Não precisa usar tanto papel. Com a informatização, melhorou 100%, porque nem precisava mais de papel, nem precisa mais de papel, a não ser quando existe uma necessidade de impressão, mas a ficha de atendimento fica arquivada nos computadores dos locais onde estão sendo feitos os atendimentos. Então essa foi uma ideia nossa que nós conseguimos implementar, colocar no hospital, mesmo tendo alguns sócios contra a informatização completa do hospital. Claro, hoje eles estão com um pensamento totalmente diferente, mas no início, quando nós dissemos que nós iríamos colocar computadores, informatizar todo o atendimento, desde da entrada do hospital até a parte de internamento, nós tivemos uma batalha muito grande para nós conseguirmos colocar na cabeça de alguns sócios que era necessário isso daí. Mas nós conseguimos, e com a informatização, em questão de menos de 2 meses, nós mostramos a eles a real necessidade, inclusive para o controle, com relação aos nossos gastos. Então eles viram isso. Além do mais, com a informatização nós conseguimos otimizar tempo que antes nós gastávamos muito, tempo que antes nós ficávamos muito mais tempo dentro do hospital e muito menos tempo com a família. Como eu acabei de falar, a gente da área da saúde, e vocês que estão começando, vocês vão entender isso daí, a gente acaba ficando muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa. A gente acaba ficando muito mais com os colegas e os amigos de trabalho do que com os familiares. Então, com a informatização, nós conseguimos otimizar esse tempo, fazendo com que muitas pessoas conseguissem ter mais tempo para suas famílias. Nós conseguimos otimizar
tempo, inclusive, para prestar uma atenção melhor a quem nos procura. Como eu falei para vocês, nós começamos o ano de 2007 fazendo reuniões semanais. Essas reuniões foram abertas a todos. No início, o pessoal era meio resistente com relação a participar. Depois de um certo tempo, eles viram que nós estávamos colocando em prática aquelas ideias que nos foram dadas por funcionários. A funcionária da cozinha trouxe uma solicitação de ampliar a cozinha, de climatizar a cozinha, porque estava muito quente realmente aqui, é uma cidade quente e úmida. Então nós tivemos a ideia de planejamos tudo direitinho, aumentamos a cozinha, trocamos o equipamento da cozinha, compramos fornos novos. Então a gente trocou tudo de uma forma que a ideia dada pela funcionária nós fizemos. O centro cirúrgico da gente tem 3 salas, são 3 salas grandes. O pessoal do centro cirúrgico também nos trouxe ideia com relação ao transporte do paciente, como chegar, como sair, nos deu ideia com relação à esterilização do material, o horário de esterilização, tal. Então, foram ideias que eles nos trouxeram, que nos ajudaram muito na administração. Sim, o dia todo dia. Como eu falei, no início foi meio complicado a gente conseguir colocar a tecnologia para funcionar no hospital como um todo. Então existiam alguns setores do hospital que tinha, outros não. Então nós conseguimos colocar. Então a gente usa muito a ferramenta dentro da empresa, para tudo, para se comunicar com os convênios, por exemplo, para se comunicar com o pessoal da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, para preenchimento de autorização de internamento hospitalar, preenchimento de formulários necessários, principalmente que o Ministério da Saúde manda para o hospital. A tecnologia está presente o tempo todo, até mesmo videoconferência que nós fazemos com profissionais de fora. Então a gente acaba utilizando muito essa tecnologia. Até os próprios colegas que no início eram contra, que eram resistentes na verdade, hoje eles mesmos dizem que não se vê mais sem o apoio da informática, sem o apoio da tecnologia, para poder nos auxiliar tanto no administrativo, quanto no financeiro, quanto nessa relação interpessoal que existe. Como eu falei aqui, o maior desafio no ambiente hospitalar é que, assim, no meu caso, no caso do colega que também assumiu a direção, do Dr. Alessandro, nosso maior desafio foi conseguir colocar na cabeça dos colegas mais velhos a necessidade da informatização, sabe? Que é um caminho sem volta. Então esse foi o maior desafio. Somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, pessoas que fundaram o hospital e que fundaram numa época que não existia essa tecnologia toda, mas que hoje eles já dizem mesmo que não vivem mais sem a tecnologia. Então o maior desafio nesse período que eu estou na direção foi logo no início, os primeiros, 3, 4 anos, que a gente brigou mesmo para poder colocar a tecnologia, a informatização para funcionar dentro da empresa. Mas a gente tenta de alguma forma fazer com que a equipe seja unida, a equipe trabalhe em prol da saúde. Então uma equipe multidisciplinar e que às vezes cada um tenta colocar o seu ponto de vista. E a gente tenta fazer com que o ponto de vista de cada um seja afilado e que a gente consiga tirar o proveito de cada ponto de vista e usar no nosso dia a dia, de tal forma que a gente consiga solucionar os problemas e que essas ideias inovadoras consigam solucionar os problemas que nós temos e atender com dignidade, com decência a todas as pessoas que nos procuram e fazer com que aquela pessoa que nos procure seja bem acolhida, seja bem atendida, mesmo que o hospital passe por dificuldade, mesmo que esteja faltando alguma coisa,
Mas nós, profissionais da saúde, nós temos que dar a devida atenção a quem nos procura. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa e me coloco à disposição para futuramente, se precisar, a gente tá aí, tá bom? Um beijo, um abraço, estudem. Tá, estudem. Eu agradeço muito a Escola Baiana de Medicina. Foi através da Escola Baiana de Medicina que eu me graduei médico. Ela se desenvolveu muito. Na minha época era só faculdade de medicina. Já no finalzinho, eles colocaram odontologia, psicologia e tal. Então, houve um desenvolvimento muito grande da fundação. Então, boa sorte para vocês e estudem. Fora do estudo não tem salvação. Estudem, que é o mais importante, tá? Forte abraço.